Nesse vídeo vamos falar novamente sobre o lutador do UFC, Sean Strickland, top 2 da categoria dos pesos médios do UFC. Onde ele vai, ele causa polêmica, meu amigo. Onde ele vai, eu faço vários vídeos dele, que ele se envolve em várias lutas, em vários sparrings, em várias declarações polêmicas. E agora, recentemente, ele foi participar de uma live com um influencer norte-americano, no qual foi bem polêmico. Ele começou a live já sacando uma pistola pro influenciador. Depois teve um momento lá que ele deu uns socos no influenciador ali, tá? Deu uma aceleradinha no influenciador dando uns socos. E a declaração mais polêmica na live foi que ele falou que o UFC prefere lutadores brasileiros e outros estrangeiros porque eles são mais baratos, eles custam menos para o UFC. Inclusive ele declarou que o americano ele prefere trabalhar como vendedor no Walmart do que ser lutador do UFC, que no Walmart ele ganha mais. Isso deu uma dividida na internet. Como todas as declarações do Sean Strickland, ela divide a galera. Muita gente ficou indignado, falando que, nossa, que absurdo ele falar isso dos brasileiros, dos estrangeiros. E algumas pessoas entenderam que ele constatou um fato. Tá? Vamos falar sobre Sean Strickland, vamos mostrar essas imagens dele e vamos falar dessa polêmica que ele falou e como isso tem muito a ver com o conselho que o lutador brasileiro Renato Moicano sempre dá. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes de continuar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Aqui nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse aqui é o canal. Beleza? Deixando seu like, se inscrevendo, você me ajuda a ganhar relevância aqui na plataforma. E você também se mantém informado. Beleza? Bora pro vídeo. Hey! Então, Sean Strickland foi participar de uma live aqui com um influenciador norte-americano, o Adin Ross, o nome do influenciador. E já no começo da live, meus amigos, ele já puxou uma pistola ali já e todo mundo saiu falando. Quer ver, ó? Do nada ali ele puxa uma pistola ali, ó. Na live, tá? Isso aqui era em live. Depois teve um momento aqui, ó, que ele pegou sem luva. Olha aqui, ó. E acertou em soco, acertou fraco em soco, tá? Mas olha aqui, ó, olha ali o soco no queixo. Olha esse soco no queixo aqui, ó. Foi fraco pro poder de nocaute. Ele foi fraco, mas é um soco na cara. Olha aqui, ó. Ó, em câmera lenta. Bateu no influenciador lá online. Tá? Ele acertou mais soco aqui, ó. O influenciador quis brigar com ele. Olha, ele tava acertando em soco. Isso aqui é 10% da força do Sean Strickland, mas é sem luva, meu amigo. Ali, ó, eita, isso aqui foi mais forte, hein? Vamos ver em câmera lenta esse jogo aqui. Vamos ver aqui no 0.5x aqui, ó. Olha aqui, foi na testa. Não teve dó do influenciador, meu amigo. Em live aqui, ó. Coitado do influenciador, não sabia nem o que fazer, né? Segurava a mão do Sean Strickland. Olha ali, ó. Ele não poupou, não pegou leve não, tá? Ui, meu Deus do céu, cara. O cara é maluco. Enfim, essas não foram as partes mais polêmicas, apesar disso ter dado o que falar. A parte mais polêmica, meu amigo, é essa aqui, ó. Ele deu a seguinte declaração aqui durante a live. Vamos ver pela tradução aqui da parte principal que ele fala aqui, ó. Em resumo aqui, segundo a tradução, ele estava falando que o UFC contrata mais lutadores do Daguestão e brasileiro e outros estrangeiros porque isso custa menos do que os lutadores americanos. Você ganharia mais dinheiro trabalhando no Walmart. Então, cara, veja que isso aqui dividiu a internet, tá? Dividiu a galera puta da cara aqui. Alguns falam, isso é um fato, ele só falou a verdade. Mas, cara, ele constatou um fato. Por quê? Vamos ver. O UFC paga 10 mil dólares ali para um lutador inicial, tá? É óbvio que o cara que gosta muito de luta, ele vai pela projeção que o UFC vai dar para ele. Mas o lutador inicial ele vai ganhar 10 mil dólares, tá? Mais 10 mil dólares se ele ganhar. Mais 10 mil dólares. É um contrato de 10 mil dólares. Se o lutador fizer 3 lutas no ano, são 30 mil dólares. Pro brasileiro, 30 mil dólares vai virar uns 170, 180 mil reais. 180 mil reais dividido por 12 pro brasileiro vai dar uns 12, 13 mil e meio reais por mês. É um bom salário, é um salário aí que menos de 10% da população brasileira ganha.
Óbvio que você traz pra cá, você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar a tua equipe. Lá nos Estados Unidos, $30 mil, o cara vai ter que pagar a equipe dele, vai ter que pagar o manager, vai ter que recolher o imposto. Vai sobrar pouco na mão do cara. E mesmo se sobrasse limpo os $30 mil, que não vai sobrar, né? O cara pode ter problema de saúde, o cara vai ter que pagar médico, nutricionista, professor, equipe, um monte de coisa. Agora, se ele for trabalhar lá no Walmart, né, segundo aqui o Google, no Walmart o salário inicial de entrada aqui como um caixa pode variar de $32 mil a $38 mil por ano. Ou seja, já é mais do que ganha um lutador do UFC sem se expor como um lutador do UFC. Não vai se expor a tomar porrada, não vai ter que pagar um monte de pessoa que está te ajudando a fazer um camp. Né? Tem que pagar, você tem que fazer um camp, o lutador tem que pagar. Não vai precisar pagar, vai pegar limpo ali $32 mil iniciais. Tá? É óbvio que subindo na tua hierarquia lá, você vai ganhando mais, né? Um caixa ganha de 32, 38 mil, o assistente de vendas já ganha mais, ganha até $51 mil no ano, um gerente de loja ganha até $128 mil no ano, um gerente de mercado pode ganhar até $620 mil. Então, além da sua ascensão lá dentro. Também no UFC você vai ter uma ascensão, né? Você vai começar ganhando $10 mil, vai ter uma projeção e pode ganhar mais. Mas veja que para início de carreira, para um lutador americano, os incentivos para entrar no UFC é muito baixo. Tá? É muito baixo. Por isso que acaba atraindo mais lutadores brasileiros e estrangeiros para lá. Agora, o porquê que nos Estados Unidos, o porquê que o americano, por que lá eles têm menos incentivos que o brasileiro? O brasileiro sai daqui para ir lutar lá. Cara, isso é óbvio, tá, cara? O Brasil, a burocracia é tão grande, mas é tão grande, que o seu trabalho braçal aqui ele não tem tanto valor. Tá? São tantos direitos trabalhistas. Primeiro que você não pode trabalhar mais que X horas por dia, tá? No Brasil. Mas é um direito. Só que em compensação você ganha pelo que você trabalha. Isso é óbvio, é lógico. Tá? Muitas pessoas não têm essa percepção, acham que o Estado está te ajudando fazendo você trabalhar menos, mas a realidade é que você ganha por hora trabalhada. Se o Estado falar que você não pode trabalhar mais de 4 horas por dia, você vai ganhar por 4 horas por dia. Não tem mágica. Não tem como você trabalhar 4 horas por dia, 2 vezes por semana, e achar que vai ganhar a mesma coisa que quem trabalha 12 horas por dia, 7 dias na semana. Então já começa por aí. O excesso de burocracia e direitos trabalhistas, eles encarecem e no final o trabalhador que paga isso. Lá nos Estados Unidos o cara trabalha 12 horas, 14 horas por dia, porque não tem essa limitação de horário. Ele trabalhando mais, ele vai ganhar mais. E outra, lá nos Estados Unidos não tem tantos direitos trabalhistas, então o trabalhador acaba pegando o salário limpo na mão dele. Aqui no Brasil fala, você tem direito a 13º, você tem direito à previdência, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você tem direito a não sei o quê. Esses direitos, entre aspas, quem paga é o próprio trabalhador com o salário dele. Tá. Mas aqui diz que é o empregador que paga. Não, o empregador nunca vai pagar nada. Porque se o trabalhador custar mais caro do que ele traz de benefício para o empregador, ele não contrata. Então, esse cálculo já é colocado na contratação. Bom, eu vou ter que pagar esse direito dele, esse direito dele, esse direito dele. Isso, o trabalhador perde o poder de barganha de ganhar um salário maior. Então, os direitos trabalhistas, na verdade, eles são impostos. Eles são impostos. E quem paga é o trabalhador. Isso é triste, mas é a realidade. Por mais demagogo que pareça que o Estado está me ajudando, os políticos, uma luta de classe, toda aquela ladainha, né, que convence até determinada fase da vida, e muitas pessoas convencem para o resto da vida, e me convenceu por grande parte. Parece que esses direitos que o Estado estão dando pra gente vai fazer com que a gente tenha direitos. Na realidade não, são impostos que nós estamos tendo que pagar, e isso faz o nosso poder aquisitivo ser muito menor que o poder aquisitivo de um americano que não tem direito nenhum. É por isso que muitas pessoas saem do Brasil, vão trabalhar lá 12 horas por dia, 14 horas por dia em trabalhos braçais, porque lá, ainda que ele trabalhe muito, ele vai receber um salário digno, tá? Que vai fazer ele viver bem. No Brasil, aqui você vai trabalhar muito, meu amigo, vai ter que fazer bico aqui, bico ali, vai ter que fazer um Uber, você vai ter que se virar, meu amigo, para ganhar um salário, e ele ainda não vai ser o suficiente só vai ser o suficiente para você sobreviver. E tirando tudo isso, você tem a inflação, que é o aumento da base monetária, né? Para quem não sabe, a inflação é quando o Estado imprime mais dinheiro. Então, quando você tem um Estado demagogo que diz que está te dando tudo e vários direitos, ele tem que imprimir mais dinheiro para poder pagar essas coisas que ele está te dando de graça. Quando ele imprime mais dinheiro, existe uma consequência, que a oferta aumentou, diminui o valor do dinheiro. Quando diminui o valor do dinheiro, as coisas ficam mais caras perante o dinheiro. Então, não são as coisas que aumentam de preço, é o dinheiro que perde o valor. Esse é o efeito da inflação.
Isso acontece que, então, além de toda a burocracia, de todas as leis que na realidade são impostas para o trabalhador, você tem um Estado que é um saco sem fundo, que está gastando um monte de dinheiro e tornando o dinheiro menos valorizado, tem menos valor, perdendo valor frente a outras coisas, e você tem um salário de merda, tá? Graças à burocracia e às demagogias que o Estado está te dando coisa de graça, que é uma falácia. Então a gente vive esse problema. Tá? Por isso que é mais fácil para os Estados Unidos, o UFC, contratar lutador brasileiro, porque o nosso dinheiro é tão desvalorizado que os $30 mil por ano deles vão ser muito mais valorizados do que o dinheiro que a gente ganha aqui, cara. E lá pro americano não. E o americano, porra, dá pra eu trabalhar aqui no Walmart, né, igual disso de Shea Strickland, e ganhar mais. Isso é um fato. É um fato triste. Agora, o que isso tem a ver com os conselhos que Renato Moicano dá? Renato Moicano, lutador do UFC, ele vive falando: estuda em Bitcoin. Quando ele fala pra você estudar Bitcoin, cara, não é sobre o Bitcoin em si, mas é sobre toda essa estrutura monetária, sobre toda essa falácia que o Estado diz que é o dinheiro dele, para você compreender sobre tudo isso. Então o Bitcoin, ele te ajuda não só a saber uma moedinha da internet que você compra, pode ficar rico, vai valorizar, escassez, blockchain, não. É você entender como funciona toda essa estrutura econômica, que é uma fraude no qual você paga o preço no final. E tem uma saída, que é o Bitcoin, por isso que o Renato Moicano vive falando estude Bitcoin. Beleza, galera? Esse aqui foi o vídeo sobre o Shea Strickland. O que você achou sobre isso que ele falou? Você concorda ou não concorda comigo? Concorda ou não concorda com ele? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu gosto quando vocês comentam, mesmo não concordando comigo, não tem problema. Vocês engajam com o vídeo, mostram que estão gostando, que estão assistindo. Então, e também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Hey!